assim, vai ser um período bem curtinho de distância, de folga. E 2025 foi um ano difícil, a gente sabe disso, né? De forma terrena foi um ano muito difícil. Mas eu acho que nós aqui do lado nós temos que agradecer, né, trabalhadores? A gente só tem que agradecer mesmo. Foi um ano de alegria, de conquistas, de muita união, de muita paz, de muita harmonia. Então a gente está muito feliz que está terminando o ano com todos esses resultados, e nós estamos muito esperançosos. Eu espero que essa esperança chegue até vocês. A esperança é algo que nos move para que tudo corra melhor daquilo que a gente está fazendo. E dia 7 de janeiro a gente está de volta, tá bom? Então vai ser só 2 semanas mesmo vai ser a semana de Natal, a semana do Ano Novo. Dia 7 de janeiro a gente está de volta. Os estudos e a evangelização só voltam em fevereiro. Mas os trabalhos de quarta-feira, dia 7 de janeiro, está sendo retomado. Combinado? Que, como diz o nosso querido Frei Bento, a espiritualidade não para. E a necessidade humana também não para. Então, vamos fazer aquilo que temos que nos comprometemos a fazer. Combinado? E eu vou dar continuidade, que já vou falar com vocês. Tá faltando uma semana para a gente comemorar o Natal. Tá tudo bem ali, né, Michele? Já tá tudo... E eu vou fazer tudo junto hoje. Porque normalmente eu faço a mensagem de agradecimento, de oração, e eu vou fazer tudo junto hoje. Tá faltando uma semana que o planeta Terra comemora Natal. Dia 24 de dezembro. É a noite, né, a véspera do Natal, onde todo o planeta, dentro das suas crenças, dentro das suas propostas, mas eu diria que a maioria do mundo comemora o nascimento de Jesus, tirando algumas religiões que não acreditam. E para que a gente possa começar a falar sobre Natal, eu não sei se vocês conhecem uma oração, uma prece, que é a prece de Cáritas. E por que eu quero começar com a prece de Cáritas? Porque essa prece ela foi escrita na noite de Natal, por uma médium chamada Madame Curie, lá em 1873, numa noite fria, porque na Europa essa época do ano é muito gelado, né? E ela escreveu olhando aos céus. E ela escreveu justamente porque ela percebeu que naquela noite, claro, que na maioria das famílias estava tendo uma reunião, uma família, né, fazendo festa dentro das suas tradições, mas que também tinha muitas famílias e muita gente que não estava tendo condições de nada. E ela fala o seguinte: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança
e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde vai se refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja e assim será. Essa prece me toca muito, porque ela pede tudo aquilo que a gente precisa atingir. Um coração de amor, um coração onde o perdão se instale, onde o arrependimento seja verdadeiro. Essa oração, ela nos fala sobre nós enxergarmos Deus como um raio de luz, como uma esperança viva. E ela nos remete a uma noite tão especial, né? Que é a noite onde Jesus nasceu. E por que Deus manda Jesus aqui para a Terra? Qual será o grande significado do Natal, que nós ainda também não entendemos direito? Porque quando a gente fala de Natal, o que vem? Olha lá, de uma maneira singela, né? É luzes piscando, é árvore de Natal bonita, é a preparação do pernil ou então do peru. É pensar o que vai fazer de doce, né? Ai, o que nós vamos fazer de doce? É pensar numa mesa bonita e farta. É também pensar na família reunida. Mas será que é isso só o Natal? Tudo isso é muito lindo e faz parte, né? Porque principalmente a família reunida, não é não, Joana? Como é bom ter a família reunida, né, nessa noite. É uma bênção divina. Mas o Natal é um convite muito bonito, que eu diria um convite espiritual, que faz com que a gente recorde a vinda de Jesus como luz para a humanidade. Porque o Espírito de Jesus, ele é tanta luz, que a programação para ele chegar aqui, gente, foi imensa. Então ele veio como luz para a humanidade. E ao mesmo tempo é um convite para que essa luz renasça dentro de nós. Não só na noite de Natal, mas em todos os dias da nossa existência. Que ele viva dentro de nós todos os dias. Não como algo inatingível, mas como o grande exemplo que ele nos é. Porque Jesus, o que é para nós, gente? É o nosso guia, é modelo. Ele viveu aquilo que Deus espera que a gente consiga viver um dia. Fácil, para ele foi. Para nós, não. Ainda não. Porque nós ainda temos muitas coisas para reformar. A gente precisa nos rever. Ele não, ele veio pronto. Então, para ele foi fácil. Mas fácil, entre aspas, também, porque ele foi um homem como todos nós aqui ou somos. Ele viveu uma vida como todos nós vivemos. É que ele tinha o espírito iluminado, mas ele encarnou como todos nós encarnamos.
Então ele teve dificuldade com a família, porque ele teve dificuldade com os irmãos, ele teve dificuldade de relacionamento, ele não foi amado por todos. Aliás, até hoje ele não é. Quantos que duvidam da existência dele? Quantos que ainda não acreditam que ele veio? Mas para aqueles que acreditam, ele é um grande exemplo. Então, o nascimento de Jesus, ele não pode ser apenas uma data histórica, onde no dia 24 para o dia 25, lá, de uma maneira simbólica, meia-noite a gente canta parabéns para Jesus, estoura fogos, estoura champanhe e troca presentes. Mesmo porque a troca de presentes, se for pensar no contexto, a troca de presentes não aconteceu dia 24 de dezembro. Ela aconteceu lá no dia 6 de janeiro. Que foi quando os reis magos chegaram para ele. Porque tudo era difícil, tudo era no camelo, no cavalo, a pé, não era. Então a gente transformou numa data festiva, que é bonita, faz parte, eu adoro, mas a gente precisa trazer a grande essência do Natal. O porquê que a gente faz tudo aquilo, né? Porque eu percebo que as nossas crianças estão perdendo essa essência. Para elas é um dia que ganha presente legal. Quando tem condições, né? Porque aí quando não tem condições ficam frustradas. E a gente precisa mudar essa questão, né? Então, esse convite nos lembra que o nascimento de Jesus, né, que Deus mandou, né, enviou ele aqui para nós, num momento onde o mundo, olha só, estou falando de 2025 anos atrás, ok? Ok. Isso, claro, tudo em questões de contexto histórico. Vamos nos basear nisso. 2025 anos atrás, ele nasceu. Como é que era o mundo naquela época? Um mundo repleto de conflitos, de desigualdades, de uma dureza moral enorme. Aí surge esse espírito elevado. Aí eu pergunto, conflito continua? Desigualdade social, desigualdade de todos os sentidos, continua? Dureza moral, como é que tá? Nossa moral tá bacana? Então ele precisa renascer de novo. Mas não mais como homem, porque ele já fez esse papel. Agora ele precisa renascer dentro de nós. E aí é que eu vou conseguir me transformar. Porque esse Espírito veio trazer para nós o amor, o servir, o perdoar, o compreender, mas principalmente o crescer. Onde? Por dentro. E a gente inverteu tudo. A gente quer crescer por fora, porque a gente quer casa, carro, bom emprego, diploma, numa boa faculdade. Porque se for faculdade de mequetrefe, não serve, né, Ivete? Não serve, né? Não importa. Então a gente fica buscando esse crescimento externo. Faz parte? Claro que faz. Mas não é primordial. Eu preciso crescer por dentro. E o mais emocionante é que Jesus, quando chegou aqui, ele não veio com poder humano, né? Não é mesmo, Fátima? Ele não veio com imposição, nem com poder humano. Ele nasceu de forma simples, humilde e quase que silenciosa. Porque ele veio trazer a seguinte mensagem: o reino de Deus não se impõe por fora, ele se constrói por dentro. Bonito isso, né? Achei bonita essa frase. Então, Natal é o quê? É um lembrete anual, porque, né, dezembro começa todas as questões natalinas que a gente fala. Então, todo ano vem aquele, acende a luz e fala assim, ó, olha o lembrete da esperança, olha o lembrete do direcionamento. Ou seja, é a esperança de que nós somos amparados, porque alguém tem dúvida aqui do amparo divino?
A gente tem, sim. A gente não tem agora que nós estamos conversando sobre isso. Mas no nosso dia a dia a gente vive tendo dúvida que Deus ampara a gente. A gente duvida. A gente não acredita. A gente se deixa levar pelas quedas, pelos desafios, pela maldade. A gente se deixa. Porque a gente ainda não está firme do amparo de Deus. A gente ainda não está certo que a nossa direção é o caminho do bem. A gente vive pegando atalho. Porque o caminho do bem é mais longo. Aí eu não tenho paciência. Aí eu tento ir por esse caminho que é mais curto, que me disseram que chega mais rápido. Aí eu me estrupico. E aí eu volto. E tem que começar tudo de novo. E a gente não tem a certeza de que a transformação do mundo começa dentro de nós. Para que eu possa transformar o meu ambiente, eu preciso me transformar. Mas eu espero que o outro se transforme. Eu quero que o outro fique bom. Eu quero que o outro mude. E eu esqueço de olhar para mim. E eu estou falando de reforma íntima. E a gente tem medo dela. A gente tem medo da reforma porque para eu poder me reformar... Porque, gente, o conceito é o mesmo. Se eu tenho uma casa e eu contrato o Carlos, cadê o Carlos? Carlos, vou te contratar para você reformar minha casa. Mas para você reformar minha casa, o que você precisa saber? Qual é o problema, né? Senão, como é que você vai começar? Se eu não sei qual é o meu problema, como é que eu vou me reformar? E eu tenho medo de descobrir qual é o meu problema, porque é feio. É ruim eu saber que eu tenho que amolecer o coração, que eu tenho que jogar as mágoas, que eu tenho que jogar o orgulho pro chão. Isso dá trabalho. E dá trabalho porque eu também não sei como é que eu faço. Por vezes eu não sei. Eu me perco. Por isso que a gente resiste. Então, gente, a vinda de Jesus... Quando a gente lembra do nascimento de Jesus, o que vem na mente da gente? Aquela manjedoura, um presépio, não é assim? Que é o que passaram para a gente, que é o que simboliza. Então, a manjedoura, o presépio, Maria, José, os bichinhos ali, o céu, não é assim que a gente vê? Tudo bem. Essa manjedoura tem um significado muito profundo, porque nos mostra que Jesus veio dentro da humildade, da simplicidade, que não precisa de palácio para ele se instalar. Ele gosta da simplicidade. Esse é o melhor lugar. E a gente também fica criando um monte de mitos, né? Para achar que tem que ter Jesus. E não precisa. E no decorrer dos nossos dias, quantas vezes a gente fecha nossas portas internas para que ele entre? Como é que a gente fecha nossas portas? Alguém tem ideia? Eu fecho a porta quando eu coloco o orgulho na frente. Eu fecho a porta quando eu me irrito com alguém. Eu fecho a porta quando eu tenho pressa que as coisas aconteçam. Eu fecho a porta quando eu entro no julgamento, porque, como nós somos bons em julgar. Aqui todo mundo, no planeta Terra, todo mundo é PhD em julgamento. Nós somos campeões em fechar as portas quando a gente demonstra ressentimento, né, Fátima? E como a gente é bom nisso também, né? Uxi, como somos bons em ter ressentimento ao próximo. Aí ele não consegue entrar. Ele está do nosso lado, mas não consegue entrar dentro dos nossos corações.
Porque a gente não quer que ele entre. Então, o Natal, ele vem com a seguinte pergunta: existe um lugar para Jesus dentro de você? Gente, Deus não está esperando perfeição, porque ele sabe que nós não somos capazes de ser perfeitos ainda. Mas ele espera de nós movimento, para que a gente vá em direção à perfeição. Isso sim. Mas ele sabe que nós não somos capazes ainda. Tem que haver sinceridade. Eu preciso ser sincera comigo, de que eu estou tentando, de que eu, sabe? Que meu pensamento está mudando. Eu preciso entender que sou eu a transformação. Sempre será eu. Então, que manjedoura que nós temos a oferecer hoje ao nosso próximo e a nós mesmos? Que tipo de manjedoura? Como é que eu ofereço a manjedoura para o Edson? É com uma atitude simples, eu não preciso. É só às vezes só um olhar carinhoso já vai fazer o dia dele melhor. Às vezes, gente, um gesto silencioso vai transformar o dia de alguém. Um apego na mão de alguém que chega aqui que eu nunca vi, transforma num sorriso. Um abraço em quem você nem conhece. Te deixa bem e pode deixar a pessoa muito melhor. E eu não estou fazendo firula, eu estou falando que isso é real. É na singeleza, é na simplicidade que a gente encontra Jesus. Não é na ostentação, não é na mesa farta, não é no peru enfeitado e na árvore de 2 metros de altura. Apesar de ser lindo. Mas não é aí que eu vou ter Jesus comigo. Vai ser no meu ato, na forma que eu levo isso para minha família, para os meus amigos, para aquele que está chegando. Então, gente, o Natal, na verdade, não é só um dia, uma noite. Natal é a gente viver o Evangelho. Verdadeiramente. O que é viver o Evangelho? Quem faz os estudos sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o passo a passo de Jesus na Terra. Se eu consigo fazer aquilo, pronto, eu vou ser a cria literal de Jesus. Mas como é que eu vou ser se eu não consigo nem perdoar? E tem gente que quando a gente fala em perdão, não quero nem saber disso. Olha, eu até perdoo, mas aquela pessoa não dá. Mas, exatamente, Joana, nem pedir desculpas. Eu conheço pessoas que falam assim, eu resolvo isso na outra vida. Eu falo, meu Deus do céu, mas você está aqui agora, por que você vai deixar para depois? Porque o nosso orgulho não permite. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo que não permite. Então, nós precisamos entender que se Cristo chegou aqui e nasceu e renasceu e nos transformou, ele não veio para ser enfeite na nossa vida, ele veio para ser nosso guia, para ser modelo. Então nós somos o quê? Espíritos da caminhada. Caminhada onde? Em que caminho? Naquele que ele falou, eu sou a verdade, a vida e o caminho. Não é isso que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Então a minha caminhada é essa, é nesse caminho. Celebrar o Natal é renovar compromisso. Qual? Senhor, eu quero caminhar um pouco mais com você.
Me ajuda. Sejamos humildes e vamos pedir ajuda. Tem hora que a gente não consegue mesmo, e é normal. Tá tudo bem, não consegui. Mas sejamos humildes para pedir ajuda. E aquilo que eu falei no início, que é uma realidade que a gente não pode ignorar. Enquanto muitos estão comemorando, outros estão chorando. Estão chorando por uma saudade profunda, estão chorando por um luto recente, estão chorando por conflitos que estão vivendo na vida, estão chorando com problemas familiares, com solidão, estão chorando com dificuldades materiais, estão chorando. E aí o Natal perde o sentido? Não, é aí que ele ganha o maior sentido. É justamente aí que ele ganha o maior sentido. Porque Jesus, ele nasce como amparo para quem? Para os cansados, para os aflitos, para os desamparados. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados aqueles que choram. Porque ali eu estarei. E ele pode estar em que forma? Através de mim, de você e de todos nós. Porque eu posso levar um abraço para quem chora? Uma palavra para quem está em desespero? E aí eu estou sendo quem? Eu estou sendo Jesus. Eu estou sendo filha de Deus, verdadeiramente. Então, o Natal é quando o amor sai da teoria e vira atitude. É quando eu coloco o meu amor em movimento. Sem máscara, sem condicionamento, sem exigência, eu simplesmente vou. E dá, viu, certo? Dá certo, gente. Eu garanto para vocês que dá certo. Ai, mas eu sou muito ocupada. Mas quem foi que falou para mim esses dias? Lua, eu só peço ajuda para quem tem muito o que fazer. Porque aquele que não tem muito o que fazer sempre nunca tem tempo. E é verdade. Então, gente, resumindo, o Natal é o melhor presente que podemos dar a Jesus quando a gente nos torna verdadeiramente cristão. E ser cristão é levar amor ao próximo, mas principalmente é levar amor a mim mesmo. É nos amar, para que possamos ser capazes de amar ao próximo. Agora, é nos amar sem prepotência. É nos amar dentro da proposta de Deus, na simplicidade, na humildade e na caridade. Para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para vocês. E para todos nós, né? Para mim também. Que nesse Natal, a gente possa, lá na hora das nossas festividades, a gente possa refletir na seguinte prece. Senhor Jesus, nasce em mim, neste momento, onde houver orgulho, que eu coloque a humildade. Onde houver pressa, que eu coloque a paciência. Onde houver dureza, que eu consiga colocar a ternura. Onde houver mágoa, que eu consiga perdoar. E onde houver sombras, que eu acenda a tua luz dentro de mim. É o exemplo de Francisco de Assis, que foi um grande filho de Deus e um grande espírito que seguiu o caminho de Jesus.
Então, que a gente faça o mesmo. Que sejamos luz, esperança, fé e amor. Feliz Natal para todos vocês. Que a paz esteja no coração. Que a união esteja presente. Que essa união seja com muitas pessoas ou que seja só com mais um. Ou que seja até sozinho. Porque quando estamos sozinhos, temos que ter a consciência de que não estamos só. Estamos com Deus, estamos com Jesus e com toda a espiritualidade que nos ampara. E é assim que eu desejo para vocês, um Natal de luz, que nasça e renasça no coração de cada um de vocês. Beijo grande, boas festas e até janeiro. Beijo no coração. E até dia 7.